Seda e nylon, apresentado por Elidiane, Evelyn, Fernanda e Luana. A difusão da seda ocorreu em 2640 a.C., onde uma princesa encontrou um fio delicado da boca de um inseto que caíra em seu chá. Esse inseto é o Bombus mori, uma pequena larva cinzenta que se alimenta da amoreira branca, Morus alba. Na produção da seda, os ovos são inicialmente mantidos a uma temperatura de 18 graus, posteriormente elevada até a temperatura de eclosão, que é de 25 graus Celsius. As larvas são mantidas em bandejas limpas e bem ventiladas, onde comem vorazmente e mudam de pele várias vezes. Após um mês, são transferidas para bandejas de fiação para começar a tecer seus casulos, processo que leva vários dias. Um único filamento contínuo da seda é expelido pela boca da larva, com uma secreção pegajosa que mantém os filamentos unidos. Movendo a cabeça continuamente com um movimento de infinito, a larva tece um espesso casulo enquanto se transforma gradualmente numa crisálida. Para obter a seda é preciso aquecer os casulos, matando essas crisálidas. O fio de seda pudra, que pode medir de 360 metros a mais de 2.700 metros, é depois desenrolado do casulo e enrolado em caetéis. O Bombus mori põe cerca de 500 ovos em 5 dias e depois morre. 1 grama dos ovos produz 1.000 bichos da seda, e esses 1.000 bichos da seda comem 35 quilos de Morus alba para produzir cerca de 200 gramas da seda crua. A seda é uma proteína composta por grupo amino e ácido orgânico, e o R, que pode ser 22 estruturas diferentes, gerando 22 aminoácidos diferentes. O R também é chamado de grupo lateral, cadeia lateral, responsável pelas propriedades especiais da seda. Um exemplo de R é o CH3, que gera alanina, e o CH2OH, que gera serina. Os aminoácidos constituem 85% da estrutura da proteína e caracterizam sua maciez. A seda é um polímero, isto é, uma macromolécula feita de unidades repetidas. A cadeia polimérica é igual, porém o grupo lateral difere, e conforme podem verificar, 2 aminoácidos se combinam eliminando a água, resulta na ligação entre 2 aminoácidos e gera o grupo amida, formando uma ligação peptídica. A cadeia da seda tem arranjo zigue-zague, onde grupos laterais alternam em cada direção, opostos no caso, unidas por atrações mútuas entre filamentos moleculares, como podem verificar nas linhas pontilhadas. A estrutura da seda parece um papel plisado, com grupos R alternando para cima e para baixo. São resistentes ao esticamento, com extensão uniforme responsável pela maciez e bom reflexo resultante do brilho característico do tecido. Durante o século XIX, foram muitas as tentativas de produzir a seda numa versão sintética. Porém, como ela era um processo bem rigoroso e que exigia bastante tempo para ser produzido em laboratório, era mais viável fazer ela da forma natural, devido à complexidade da estrutura química da seda, que era mal compreendida até o século XIX. Foi só lá por 1870 que um conde francês chamado Hilary de Chardonnay, eu acho que é isso, descobriu, por acidente, uma forma de fazer a seda, através de um composto chamado colódio, que era um material usado para fazer chapas fotográficas. Esse colódio, ele era um material à base de nitrocelulose, que quando foi derramado por Chardonnay, ele formou uma massa pegajosa, a qual ele puxava e formava longos fios bem semelhantes ao da seda. Foi então que ele passava esse colódio através de uma série de minúsculos buracos e produzia assim a primeira cópia razoável da seda. A seda de Chardonnay, como ficou conhecida, ela era bem macia e luminosa como a seda normal, mas infelizmente ela era altamente inflamável. Por causa dessa estrutura, como a gente pode ver aqui ao lado, a estrutura da celulose, ali onde tem as setas, elas indicando os grupos OH, hidroxila, poderiam ocorrer a nitração ali. Então, por causa disso, ela acabava se tornando inflamável. Bom, Chardonnay chegou até a patentear essa ideia dele da seda sintética e tudo mais, mas devido à inflamabilidade dela, acabou caindo por terra toda essa teoria dele, Mas ele não desistiu, e em 1895 ele acabou usando um processo um pouco diferente, que envolvia agente desentrificante, e produzia uma seda artificial baseada em celulose que era bem mais segura e não mais inflamável, como a de antes. Bom, em 1901, 2 ingleses chamados Charles Cross e Edward Bevan produziram a viscose, que era uma outra forma de seda sintética. Esse processo ele foi muito utilizado por 2 grandes companhias, a American Viscose Company e a DuPont.
E até hoje esse processo é utilizado como principal forma de produzir tecido de seda, hoje conhecido como rayons. Nylon, uma nova seda artificial. Em 1938, o químico orgânico Wallace Carrot, por meio de suas pesquisas patrocinadas pela DuPont Fiber Silk Company, desenvolveu o nylon, que nada mais era do que um diferente tipo de seda artificial que tivesse boas características do rayon, porém sem os seus defeitos e cuja sua base não fosse a celulose. O nylon é considerado como uma poliamida, ou seja, suas unidades polímeras se unem por ligações de amida, porém a seda apresenta uma das suas extremidades como ácida e outra como amina. O elo amina no nylon, da mesma maneira que na seda, é formado pela eliminação de uma molécula de água entre as extremidades das duas moléculas do átomo hidrogênio de amônia e do hidroxila do ácido. O primeiro uso comercial do nylon, em 1938, foi para fazer cerdas de escovas de dentes. Já no ano seguinte, as meias de nylon foram postas pela primeira vez no mercado. O tecido provou-se um polímero ideal para as meias. Infelizmente, Carrot não viveu para ver o seu sucesso da descoberta. Vítima de uma depressão que foi se agravando com a idade, ele pôs fim em sua vida em 1937 engolindo frascos de cianureto, sem saber que a molécula polímera que sintetizara desempenharia um papel tão importante no mundo futuro.